Grupamento Tensão, grupamento sentido. Fala galera, quem tá falando aqui é o Cabo André. Aqui é o Soldado Jonathan. E a gente tá começando mais um vídeo nesse canal patriótico, esse canal que vai tirar dúvida de muitos que querem seguir a carreira militar, querem prestar o serviço militar obrigatório, que são voluntários. E que tem curiosidade sobre o Exército Brasileiro. Exatamente. Para que isso aconteça, hoje a gente vai estar tirando as dúvidas sobre o alistamento militar. Vamos responder 20 perguntas mais frequentes sobre esse assunto. A gente tá com uma colinha aqui embaixo, então se a gente olhar, você já sabe o que é, porque é um assunto que tem vários detalhezinhos, beleza? Mas vamos lá que tem muita coisa pela frente. Primeira pergunta que não quer calar é: quem deve se alistar? Fala pra nós aí. Bom, quem deve se alistar é todo brasileiro do sexo masculino que quando completa 18 anos... No ano corrente. Então, por exemplo, em 2019, eu comecei o ano 2019 em janeiro com 17 anos, mas eu vou fazer 18 anos em 2019. Então, nesse ano, eu me alisto, independente se na época que eu for me alistar eu ainda vá ter 17 anos. Beleza? Porque você tem que se alistar no ano que você completa 18 anos. Beleza? As mulheres, elas estão isentas do serviço militar obrigatório, mas tá em tramitação em um projeto de lei, tem várias outras maneiras da mulher ingressar dentro do da exército. força, dentro das do forças, exército. né, em si. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, só deixar nos comentários aí que a gente prepara um conteúdo bem legal, beleza? Isso aí. Vamos lá, tem bastante coisa. Segunda pergunta: quando deve ser realizado o alistamento militar? O alistamento militar deve ser nos primeiros 6 meses, de janeiro a junho, no ano que completar 18 anos. É aquela mesma situação que a gente conversou agora. No ano que eu vou fazer 18 anos, nos 6 primeiros meses, de janeiro a junho, eu tenho esse período para me alistar. Então, já emendando na próxima pergunta, onde é realizado o alistamento militar? Hoje em dia, tem duas maneiras de ser realizado. Verdade. Na época que a gente se alistou, não tinha as duas maneiras, era uma só. Era só. boa e velha Junta militar junta militar, sem a cadeira e espera. Mas hoje em dia não, né? Fala pra nós, John, que tem. Hoje em dia a gente tem o site www.alistamento.eb.mil.br. A gente vai deixar na descrição pra vocês aí, pra quem tiver curiosidade, tá? Nesse site, né, acompanhando aí toda essa era tecnológica, você consegue se alistar em casa. Mas vale ressaltar que não são todos os locais, né, que... não é todos os locais que possuem como se fosse o CEP cadastrado no site. Então, Isso. dependendo de onde você mora, você não vai conseguir se cadastrar e vai ter que, né? Pega a mochilinha nas costas e vai embora. Bora, vai Pega junto, um ônibus, sai vai carreira, táxi, pega um Uber. Mas também, quarta pergunta: o que é a Junta de Serviço Militar? A Junta de Serviço Militar é um local que pertence à prefeitura municipal, onde o brasileiro realiza o alistamento. Então é como se fosse um órgão municipal que, em conjunto com o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, as três forças, realizam todo o trabalho que é referente ao alistamento, ao serviço militar obrigatório, a questão de reservista, todas essas questões são resolvidas na junta militar. Dependendo de onde você mora, talvez não tenha uma junta militar, então você tem que pesquisar qual é a junta militar mais próxima e todos os procedimentos serem realizados nessa junta militar, beleza? Agora, a quinta pergunta, e no meu ponto de vista, uma das mais importantes. Manda. Quais os documentos eu preciso levar no momento que eu for me alistar? É uma série de documentos bem grande, então a gente vai ter que meio que ler aqui para não falar besteira, beleza? No site do alistamento, você precisa preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para a validação dos seus dados pessoais. Caso não possua o CPF... O que é meio bizarro, né? Então, o cara já vai, um homem já vai 18 anos, o cara não tem o CPF ainda. Já tá meio errado. Já tá errado, então já vai regularizar isso aí, hein? Caso você não possua o CPF, seu ET, você deve levar os seguintes documentos na Junta de Serviço Militar. Então, só um pouquinho, vale um parênteses aí. Se você não tem o CPF, você não consegue se alistar pelo site, beleza? Para você se alistar pelo site, você precisa ter o seu CPF.
E já se você é monstro, bisonho e não fez o CPF ainda, você vai ter que ir pra junta de serviço militar e vai tomar um chazinho de cadeira lá, vai ter que esperar. E, gente, não é difícil fazer um CPF. Hoje em dia você entra no site da Receita Federal, tem lá tudo rápida. certinho pra você fazer, faz online. Então não perde tempo. Não perde tempo. E você não precisa esperar ter 18 anos pra fazer o CPF. Se você quiser fazer já, você faz. Eu fiz meu CPF, acho que eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos. Então, pô, faz tempo já. Então, voltando, se você não tiver o seu CPF, você vai ter que levar os seguintes documentos na Junta de Serviço Militar. Certidão de nascimento, no caso de brasileiro naturalizado, você vai ter que levar uma prova de naturalização. Daí você vai ter que conseguir no consulado essa prova, mas se você já for naturalizado, obviamente você vai ter que ter esse documento. Segundo documento, comprovante de residência ou declaração assinada. O que é a declaração assinada? É quando você mora em algum lugar que a casa não está no seu nome, nem no nome do seu pai ou da sua mãe. Vamos supor, você mora de aluguel e na casa, a conta de luz e de água, né? Vem no nome da pessoa que é dona da propriedade. Nesse caso, você vai precisar fazer uma declaração em que vai estar falando que você realmente mora lá e a pessoa que tem um nome nas contas, na conta de luz ou de água, vai ter que assinar para comprovar veracidade, beleza? O próximo documento é isso é normal em qualquer procedimento de cadastro, você tem que levar um documento com foto, beleza? Lembrando que documento com foto é RG, carteira de trabalho, não vai aparecer uma carteirinha de estudante lá, que não é documento, né? Beleza? Então, a carteira de motorista, se tiver... Exatamente, CNH, se você demorou um pouquinho aí para tirar o seu, para se alistar, ou se você tá no período e já tem 18 anos, a CNH é válida, beleza? Sexta pergunta, o que deve ser feito quando se perde o prazo do alistamento militar? Bom, seu Bisonho, você perdeu o prazo, né? Então, você deve comparecer na Junta de Serviço Militar mais próxima da sua cidade ou da sua residência e pagar a multa por estar fora do prazo com o seu alistamento. Coisa normal também. Perdeu o prazo, vai ter que pagar uma multa. A multa, cara, é um valor ridículo. Mas é uma multa, não deixa de ser. E, né, pô, cara, vamos agilizar aí, né, esse alistamento. Não tem o porquê demorar. É coisa simples, coisa rápida. E mesmo que você não é voluntário para servir o exército, não é nesse momento que você vai ser isento do serviço. Vale lembrar isso, né? Tem muita gente que não se alista porque acha que no momento que vai se alistar, pronto, vai pro exército. Não é mesmo assim que funciona. Acho que carimbou ali o papel, já estão jogando dentro de um quartel. Não é assim que funciona. É um procedimento bem longo aí que eu vou dizer pra vocês que leva em torno aí de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes mais, se duvidar. Dependendo do grupamento de incorporação, é mais. A gente vai estar falando também das nossas experiências desde o momento do alistamento até a incorporação, mas também é um papo para um outro vídeo. Próxima pergunta. O que deve ser feito quando se muda de endereço após o alistamento militar? Ou seja, eu me alistei com um comprovante de residência de tal cidade, tal rua. E depois desse alistamento eu me mudei. O que eu vou ter que fazer? Então, você mudou da sua casa, tudo. O que você deve fazer? Você deve ir na junta militar mais próxima e com o documento da residência atual e um documento de identidade. Beleza? Então, se você se mudou, você tem que regularizar essa situação. Não tem a hipótese de você não regularizar, tá? Próxima pergunta, e uma pergunta muito importante. Eu vou falar de novo. Você se alistar não é sinônimo que você vai servir. Não tem garantia nenhuma. O alistamento é dever, é obrigação de todo brasileiro do sexo masculino de 18 anos. É obrigação. Isso não é sinônimo que você vai servir o exército ou qualquer outra força. Beleza? Então a próxima pergunta, já pegando esse gancho, é o que acontece com um brasileiro que não se alista? Além do cara perder o prazo, então o combatente lá perdeu o prazo e não foi procurar regularizar a situação dele. Eu já de antemão falo que isso atrasa muito a vida do brasileiro, da pessoa em si. O cara vai ter dificuldade para fazer muita coisa mesmo. Agora, a gente vai falar o que acontece, mas eu já falo para vocês que agora pode parecer bobeira.
Pode parecer, não tem problema, eu consigo me virar. Não consegue. Não consegue, Não cara. consegue. Vai chegar uma hora que você vai apertar. Vai tomar um contravapor. Vai. Não se alistar, o cara que caga pro alistamento não é zero trauma. O cara vai ter trauma, o cara vai tomar um contravapor uma certa altura da vida. Então lá, o que acontece com o brasileiro que não se alista? Além da multa, como a gente já tinha falado na pergunta anterior, que você vai pagar, o combatente que não se alistar, ele vai poder não assinar a carteira de trabalho. Então o cara... Vamos explicar o tópico por tópico. Não me alistei. Vou entrar numa empresa. Tá, me dá tua carteira de trabalho. Entreguei Eles pro vão patrão. pedir a reservista, caso você não tenha sido Dispensado. selecionado. Você foi dispensado, então o cara vai pedir tua reservista. Aí eu não servi. Já era tua vaga de emprego. Pau, já era. Então o cara não chega talvez nem a pegar a tua carteira de trabalho. Então, primeiro ponto, carteira de trabalho já era, né? Sem chance. Você não consegue entrar, fazer concurso público, federal, essas coisas. Então, pessoal aí que quer ser polícia, quer ser funcionário público de prefeitura, se não se alistar, isso para os homens, vale lembrar que serviço militar obrigatório é para os homens, tá? Não se alistou, já esquece, você nunca vai ser policial na tua vida. E não é só polícia militar, polícia civil, rodoviária federal e federal. E agora também Guarda Civil Municipal. Esses cinco forças auxiliares, você não consegue passar você pode até passar no concurso, mas você não consegue incorporar se você não tiver tua reservista, teu alistamento militar em dia ali, já era, sem chance. Outra coisa que você não consegue fazer, se você cagar pro alistamento, é entrar numa instituição de ensino. Você quer, beleza, fez o vestibular, passou na federal, não vai prestar. Vai lá, o Joãozinho fez vestibular pra medicina, passou em primeiro, não se alistou, já era. Não vai estudar, porque não se alistou, certo? Mais um ponto que vale muito a pena falar. Hoje, quem tá assistindo, não sei a idade de quem tá assistindo, mas vamos supor que daqui a um tempo, ou você já quer comprar uma casa, sua casa, você não se alistou, você não vai conseguir comprar uma casa, porque o documento não vai sair no seu nome. Porque para você fazer como que eu posso falar? Regularizar o documento de uma casa, para você poder pagar o IPTU, para você poder ter o seu nome escrito num documento. A escrituração da casa. A escrituração da casa, você precisa estar em dia com o seu serviço militar obrigatório. Certo? Você não vai conseguir também receber qualquer prêmio a favor do governo. Então vamos supor assim. O Jonathan aqui passou numa faculdade privada, certo. Fez a graduação, fez a pós-graduação, fez o mestrado, o doutorado, um pós-doc, descobriu a cura do câncer e vai ganhar um prêmio de cidadão honorário do Brasil. Sei lá se tem esse prêmio. Não sei, é um prêmio Nobel. Vamos ganhar. Vai ganhar o prêmio do governo. Vai ser, então liguei pro Jonathan lá, eu sou fulano de tal e vou te dar um prêmio. Só que eu preciso que você me mande seus documentos para eu poder colocar o prêmio no seu nome. Já pensou que situação? Que fase? Então, deu ruim. Não me alistei quando eu tinha 18 anos. Agora eu com 50, 60, vai saber quanto, não vou conseguir ganhar um prêmio pelo meu trabalho porque eu não me alistei. Não vale a pena arriscar, né? Então, gente, vai se alistar. Vai se alistar. Tem o site agora. É tudo mais fácil. E é o que a gente tá falando pra vocês. Isso não é sinônimo que você vai servir. Tá batendo bastante nessa tecla. Beleza? Nona pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. O brasileiro pode adiar o alistamento militar? Essa eu vou responder só com uma simples palavra. Não. Eu não vou nem explicar, porque não. Alistamento militar... obrigatório. Não se adia. Alistamento não. Olha que interessante a 10ª pergunta. O adiamento da incorporação pode ser feito?